Olá, Leão, tudo bem? Letícia, aqui do canal Tarô em Dupla, sou eu que vou fazer a leitura do mês de abril para vocês. Vamos lá então, vou embaralhar meu deck e vou passar alguns recadinhos para vocês. Se você está chegando aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas aqui nesse canal, eu já te convido a se inscrever, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já ativa o sininho aí para você receber a notificação de quando entrar um vídeo novo aqui no canal. Para aqueles que já são inscritos, muito obrigada. Vocês também são sempre muito bem-vindos aqui. Gente, vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu arroba e o arroba da Thaís, tá? Que é a minha parceira aqui no canal Tarô em Dupla. Para vocês conhecerem, né? Aqueles que sentirem no coração, irem lá na nossa outra rede social, tá? E conhecerem o trabalho que a gente desenvolve lá como terapeutas, né? Eu sou terapeuta holística, energética. A Thaís é terapeuta integrativa, tá? E são todos muito bem-vindos por lá também, certo, gente? Para quem quiser, né, aí uma leitura particular, tá? É por lá que vocês vão nos contatar, certinho? Bom, é uma leitura pro coletivo de Leão, tá? Então não vai ressoar com todos e tá tudo bem, certo? Uma leitura intuitiva, não é para nenhuma área específica da vida, tá? Então você vai adaptar aí para o seu momento. Aquilo que não fizer sentido para você, solta para o universo, porque certamente para alguém vai fazer. Combinado? Acho que eu já dei todos os recados. Vamos lá então. Vamos ver como é que Leão inicia esse mês, né? Quais são as energias mais fortes aí nesse mês de abril para Leão. Vamos lá. Olha, o Eremita. O que mais, por favor, para Leão? A Roda da Fortuna, Leão. E o que mais? O Pajem de Espadas. Olha só que interessante, né? O Eremita com essa Roda da Fortuna, né? A gente fala aqui de destino, tá, Leão? A Roda da Fortuna não é dinheiro, não, né? A Roda da Fortuna fala da nossa vida, do nosso destino, né? E aí são coisas assim que às vezes a gente não tem controle, tá? Ou seja, eu não tenho controle disso que está acontecendo comigo, mas nem por isso eu preciso ficar preso a algumas coisas aí que possam, né, estar acontecendo e que você julga não serem legais, você julga não serem favoráveis, né? Daí a gente fica naquela remoção, vamos dizer assim, né? Se é que essa palavra existe. A gente fica remoendo, às vezes, aquela situação, né? Então, às vezes, existem mudanças, quando essa roda do nosso destino gira, às vezes de uma forma desafiadora, a gente tem uma tendência a meio que se isolar um pouco, né? Algumas pessoas, não são todas, tá? A ficar muito preso àquilo que já passou, e não faz mais sentido eu ficar preso, né? É interessante, Leão, porque o Eremita saiu no jogo anterior, na leitura de Sagitário. Se tu tem Sagitário forte no teu mapa, dá uma olhada lá, tá? Mas assim, e outra coisa, tá? Eu tenho uma questão com a Roda da Fortuna que eu sempre digo assim, ó, é a nossa roda da vida. Muitas coisas a gente realmente não busca, teoricamente, né? E as coisas acontecem, sejam elas desafiadoras ou maravilhosas, né? Mas quantas coisas também desafiadoras e maravilhosas nos acontecem porque a gente busca isso, né? Às vezes a gente cutuca o leão com vara curta, até que ele nos ataca, e aí quando a coisa acontece a gente diz assim, ah, mas isso é coisa do destino. Não, não é. A gente foi lá e provocou, né? A mesma coisa quando acontece uma coisa boa, né? Poxa, eu estudo pra caramba pra um concurso e eu vou lá e passo, né? Poxa, minha roda do destino girou de uma forma muito positiva, mas eu busquei isso, né? Eu fiz por merecer isso, tá? Então a Roda da Fortuna pra mim ela tem muito disso, tá? E aqui, leoninos e leoninas, tá? Eu percebo que tem alguns leões e leoas que talvez estejam hoje muito, talvez até reflexivos de fato, tá?
por questões que aconteceram, que talvez não seja tão agradável, mas eu vou dizer para vocês, é que aquela coisa, sabe, vocês ficaram tão assim, apegados em alguma coisa que já não tinha mais o porquê, e aí a coisa vem e acontece mesmo, né? Pra dizer assim, bom, já que tu não fez, agora eu vou fazer, é isso aí, acabou-se, né? Mudamos esse cenário aqui, tá? Às vezes a gente vai meio que de encontro, né? Aquilo que às vezes até o nosso coração tá pedindo, né? E aqui é interessante, Leão, porque a gente tem um pajem de espadas no positivo desse jogo, né? O pajem sempre traz aquela energia pra gente de novos começos, de recomeçar de novo, de fazer diferente. Eu fiz assim, não deu certo, agora eu vou fazer de outra forma e com leveza, né? Então, assim, se vocês vêm passando por um período desafiador ou passaram por alguma situação desafiadora e vocês chegam em abril com essa energia ainda, muito apegados naquilo, né, reflexivos sobre aquilo, ok. Mas vocês também soltam essa energia, né? É como se vocês assim, bom, beleza, aconteceu, não foi legal, mas agora deu de ficar remoendo isso, tá? Momentos de introspecção são essenciais, tá? De vocês assim, ó, silenciarem os barulhos do mundo e ficar vocês com vocês mesmos. Tirem uns minutos para vocês, tá? Importantíssimo isso. Talvez já estejam até fazendo, né? E que maravilha, tá? Algumas coisas na vida acontecem e a gente não tem controle, enfim, né? E aqui a gente pode ter também o apoio, né? O apoio muitas vezes em alguém muito mais jovem, mas que nos traz sempre aquela esperança, né? Às vezes pode ser um filho, pode ser um neto, pode ser um irmão, uma irmã, né? Uma pessoa assim de uma energia muito jovem. Não necessariamente precisa ser uma criança, um adolescente, né? Ou enfim. Mas provavelmente aqui, Leão, alguém mais jovem que você, com uma energia muito amorosa, muito leve e que possa assim, inclusive, te soprar, literalmente. Olha que interessante aqui na carta, ó, ele tá soprando, né? Aquela coisa da leveza, né? Te trazer momentos de trazer a criança interior de volta para Leão, tá? Fazer Leão ver com esses olhinhos de coração de novo, né? A vida, o mundo, as situações, inclusive, tá bom? Ressignificar algumas coisas. É importante isso, né, Leão? É importante a gente ressignificar algumas coisas quando elas não estão dando muito certo, né? O porquê que não estão dando certo. Talvez já seja alguma coisa repetitiva aqui, né? Leão fica às vezes com dificuldade de sair de algum ciclo. Por quê? Porque aqui pode ser, sim, que acha que sabe tudo naquele sentido assim, ó, não, mas eu sempre fiz assim, né? Não, mas esse é o meu jeito, né? E aí às vezes a gente precisa entender que quando a gente tem muitos ciclos que se repetem e a gente fica dizendo, não, mas esse é o meu jeito, a gente não pode ter síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, né? A gente tem que pensar que quando a gente repete muitos ciclos, talvez a gente precise olhar pra gente e pensar, não, só um pouquinho, né? Por que tá acontecendo ou muito igual ou muito parecido? Será que não sou eu que tenho que mudar alguma coisa aqui, né? Então, dá uma refletida sobre isso, tá, Leão? Bem importante. Eu achei esse jogo, assim, bem forte, porque temos 2 arcanos maiores, inclusive, aqui no teu jogo de abertura. Então, é a vida te chamando para um alerta aí, a vida te chamando para uma mudança, né? Vamos ver aqui agora tendências mais desafiadoras, tendências mais positivas, tá? Tendências porque nada tá escrito em pedra, né? E a gente já tem os conselhos justamente para mudar, né? Para ter a possibilidade aí de mudar aquilo que a gente acha que não é favorável, tá? Os possíveis desafios, Cavaleiro de Paus. Ó, tô falando, Leão. Tendências positivas, favoráveis, energias a favor, 9 de pentáculos. Olha só, interessante isso, né? A gente tem aqui nesse Cavaleiro de Paus, Leão, o afobamento, né?
o queimar a largada, né? O fazer, o agir sem pensar, literalmente. Literalmente, tá? Eu nem pensei e eu já fiz, né? A gente tem aqui a reatividade, tá? É literalmente atropelar as coisas, né? Às vezes a pessoa não terminou de falar e Leão já deu a resposta. E respostinha, não é coisinha pouca, tá? É ser realmente assim reativo, né? Reativa, tá? Então cuidado com isso. Cuidado com isso, porque isso talvez seja justamente aquilo que está causando esses movimentos repetitivos, esses movimentos bruscos que talvez Leão às vezes fique se questionando o porquê. Mas por que comigo? Mas por que isso? Mas por que aquilo, né? E às vezes está nisso, está nas nossas ações, nas nossas reações, né? O quanto às vezes eu tô sendo... eu vou usar uma palavra que eu tenho pavor, tá? Mas é que esse cavaleiro aqui, ele traz pra gente isso, né? O quanto às vezes eu estou sendo arrogante, sem perceber. Entendem o que eu quero dizer? É sem perceber na maioria das vezes. O quanto às vezes eu tô tão fixado naquilo que eu chego assim a ser arrogante, né? Somos todos seres humanos, né? Eu como acho esse termo pesado, eu não gosto nem de falar. Mas esse cavaleiro, ele traz isso pra gente, né? E é aquela coisa que atropela, tá? Então, esse aqui é o teu desafio. Ou se a leitura estiver espelhada, Leão, é você lidando com alguém nessa energia, tá? É você lidando com alguém nessa energia. E aí, o que tem de positivo aqui? A autovalorização, né? É você entender que talvez você não precise daquilo ali. E aí vem aquela reflexão que eu falei ali no início, né? Por que que algumas coisas estão se repetindo? Será que eu tô me valorizando? Se não sou eu que tô agindo dessa forma, se não sou eu que tô sendo, que tô preso aqui em algumas questões, ou que talvez esteja até com essa energia de reatividade excessiva, talvez até com um pouco de exagero, vamos dizer assim, né? Eu preciso me valorizar, né? Eu preciso entender que sou eu em primeiro lugar. Não dá para eu colocar o outro na minha frente, né? Ou talvez alguém que para você seja muito importante, tá? Interessante isso, porque me veio uma questão assim muito interessante, tá? Talvez tenha algum grupo que vai se conectar com isso. Mas relacionamentos de pais separados, tá? O pai arruma um namorado, enfim, e a mãe, né, também arruma aí um outro relacionamento, também tem um outro relacionamento. Aqui me chamou um pouco de atenção, até pelo pajem, tá? É aquela coisa de priorizar o seu filho, a sua filha, tá? Se priorizar, obviamente, mas também priorizar esta criança, né? Às vezes o destino nos traz situações muito semelhantes e a gente às vezes precisa olhar para esses pequenos que diante de relacionamentos de pais separados, por vezes ficam ali meio que vulneráveis às vezes enfim, né, a um tratamento que às vezes não é tão legal, né? A gente sabe que muitas vezes rola ciúmes, né? Enfim, tá, gente? Me veio de comentar isso, talvez vá encaixar para alguém, tá? Bom, vamos ver agora como é que desenrola essa questão, tá? Vamos ver aqui. 4 de paus. O que mais, por favor, para Leão? O diabo. O que mais? O 10 de ouros. Olha que interessante, né? A gente tem cartas de ouros, assim, no positivo desses jogos, né? E que trazem pra gente essa coisa o 10, por exemplo, né? O 9 é quase uma finalização, o 10 é um final, é a última carta numerada do tarô. E aqui traz muito pra gente o legado, né? O legado que a gente quer deixar. Também aquela questão da gente
compreender aquilo que é valoroso pra gente, tá? Podemos sim estar falando aqui de relacionamento, tá? Olha só, 4 de paus com o diabão no negativo, tá? Gente, foco demais na matéria, tá? Muito foco na matéria, no material, na vida mundana, né? Nos prazeres da vida, tá? E ok, a gente precisa viver isso, a gente precisa inclusive se permitir viver os prazeres da vida, né? A gente precisa pensar no material, afinal de contas, nós somos um espírito vivendo na matéria, né? E a gente precisa das questões da matéria para a gente conseguir viver, e tá tudo certo, tá? Mas não pode ser só isso, né? O que é valoroso? O que é que de fato me faz feliz? O que é que de fato me faz completo? Tá? Cuidado com isso. Se a gente estiver falando aqui de relacionamento, prestem atenção. Cuidado com as tentações, tá? Aquelas tentações assim que mexem com a cabeça, né? Então assim, pensa naquilo que é valoroso para você. Pensa naquilo que você quer de fato que permaneça na sua vida, aquilo que você já tem, que é sólido e que de fato tem valor para você, tá bom? Cuidado às vezes com pessoas manipuladoras, né? Pessoas que têm assim aquele dom, né, de manipular, de influenciar, tá? Cuidado com isso, tá? Lembrem-se que algumas vezes, né, a gente não entende por que algumas coisas acontecem, já trouxe isso, né? Então a gente tem toda essa questão do destino e tudo mais, né? Mas o quanto eu tô olhando pro lado certo, o quanto eu tô indo de fato ao encontro daquilo que é valoroso para mim, né? O quanto eu estou colocando isso em primeiro lugar, tá? É bem desafiador, tá, Leão? É bem desafiador, vocês têm que ter assim muita força de vontade, vocês têm que ter Tem que ter aqui uma personalidade, assim, Leão, muito forte, tá? Pra não, digamos assim, se corromper, né? Vamos dizer, pra não se deixar levar muitas vezes, tá? Vamos ver aqui agora um conselho para Leão. Conselho do tarô para Leão. Vamos ver. Mais um 10. 10 de copas. Gente, olha só. 2 cartas que trazem pra gente questões da família, da ancestralidade, né? Da gente honrar a ancestralidade, da gente honrar a nossa família, né? Do que eu quero, o que é que me faz sentir completo? O que é que preenche o meu coração, né? Como eu disse, temos uma vida material? Sim. Necessitamos dela? Obviamente que sim, tá? Mas se você tem dúvida, cuidado, não tome decisões baseado no que o outro te diz, baseado na influência do outro. Sabe que hoje eu escutei uma coisa muito legal. E o pior é que eu não lembro onde é que eu escutei, tá? Eu acho que foi no rádio. Quando eu tava indo de carro para o trabalho. Disse assim, ó, na dúvida, a resposta é não. Tá? Eu achei muito incrível isso. Na dúvida, a resposta é não, tá? Então, pensem nisso, né? Nem tudo na vida é matéria, né? As tentações, elas estão aí. As vaidades, elas estão aí. Então, cuidado com isso, porque às vezes a nossa vaidade, ela nos sabota, né? Então, pontos de atenção, tá? Foca naquilo que preenche o teu coração de fato, tá? E se você estiver passando por um momento desafiador, no quesito relacionamento, seja por qualquer motivo, procura buscar, assim, um equilíbrio emocional, tá? Para que você consiga lidar com essas situações de uma forma mais leve, com esses desafios de uma forma mais leve, tá? Outra coisa aqui, Sagitário, que me veio agora, atenção para desequilíbrios energéticos, tá? Por influências espirituais,
tá? É aquela coisa do, às vezes, você se sente pesado, se sente cansado, né? Então, atenção para isso, porque pode sim aí ter energias negativas, sabe? Quando a gente fica meio esponja, assim, né? Isso dá uma desequilibrada na nossa energia. Então, baixa a nossa frequência e a gente acaba ressoando, sintonizando com outras questões e coisas, pessoas, lugares, enfim, de baixa frequência também, e aí a gente meio que fica bagunçado, tá? Então, atenção para isso. No fundo do deck a gente tem um 7 de espadas aqui, ou um 7 de ouros, né? Falando aqui às vezes de saber esperar, de ter paciência, de saber que as coisas elas acontecem, elas podem sim se solidificar, mas a gente tem que ter calma. A gente tem que ter paciência, a gente não pode ter pressa. Quando a gente quer algo de qualidade, algo que prospere, né? A gente precisa ter fé, precisa ter calma, dar tempo ao tempo, saber que as coisas acontecem no seu tempo, no tempo de Deus, né? Não no tempo da gente, tá? E um 2 de copas, né? No fundo do deck também, do outro deck, trazendo aqui, às vezes, uma dualidade, uma dúvida, né? Uma dúvida que pode sim estar no coração, né? Lembra que eu falei antes, mesmo sem ver essa carta, na dúvida, a resposta é não, tá? Então, se diante de uma situação em que o teu coração pular e um lado diz que sim, o outro lado diz que não, procura ir pelo não, nessa situação aqui, né? Porque você não vai se arrepender, tá bom? Vamos lá, vamos ver agora qual é a mensagem do Oráculo das Intenções. Fazia tempo que esse oráculo não saía, gente, para trabalhar, para fazer as leituras, ó. Virou uma carta aqui, eu não vou aceitar porque não é esse o meu combinado. O combinado é eu cortar e tirar a carta, tá bom? Abrir um leque e tirar a carta. Vamos lá, então. Esse oráculo é muito bom de fazer leque. Bom, vamos ver aqui uma mensagem para Leão, oráculo, por favor. Ó, iluminação. Gente, olha que coisa linda a imagem dessa carta aqui. Olha só. Eu acho surreal. Vamos lá, iluminação. A busca da iluminação é reconhecer o fluxo divino de energia em você. Permita sentir essa luz expandindo em seu caminho. Onde há iluminação, não existe enganos. Que mensagem, tá? Reforça a questão energética. Às vezes a gente está sendo influenciado por questões energéticas e espirituais, tá? Então, manter-se na luz, manter-se na iluminação, manter-se numa frequência boa, vibracional, é muito importante, tá? E muitas vezes quando a gente busca, né, essa iluminação, os desafios eles aparecem, né? Então a gente também precisa entender que a gente precisa manter o foco, tá? E buscar sempre dentro da gente, né? É o autoconhecimento, é a autobusca, é a autocura, tá bom? Então, Leão, se vocês ficaram comigo aqui até o final, muito obrigada. Não esquece de deixar o like, é muito importante pro canal, tá bom? Se gostaram da leitura, deixa aqui nos comentários também, tá bom? Se não gostaram, deixa também, que a gente vai lá e conversa com vocês, certo, gente? Um beijo no coração, fiquem com Deus.